Olá, sejam muito bem-vindos, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Eu sou Fabrício, seu professor de Química, e hoje vamos dar início à nossa terceira videoaula nesse nosso período de quarentena, dando continuidade à aula passada, onde estudamos o começo da atomística, né? E o que é a atomística? A atomística é o estudo do átomo, do entendimento da matéria. Na aula passada, só para recapitular, nós estudamos os modelos atômicos e como eles são descritos e quem os descobriu e tudo o que levou aos estudos atuais. E quais eram os modelos atômicos e os seus respectivos nomes coloquiais, nomes usuais, né? Primeiro, nós temos o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico da bola de bilhar. Em segundo, nós temos o modelo atômico de Thomson, né? O modelo atômico do pudim de passas. Em terceiro, nós temos o modelo atômico de Rutherford, conhecido também como Sistema Solar. E, por último, o mais moderno e mais completo, temos o modelo atômico de Bohr, que não tem nenhum nome coloquial. Nós chamamos apenas de modelo atômico de Bohr. E o que eles ajudaram a gente a entender? Eles nos ajudam a entender quais são as partículas que compõem a nossa matéria. Nós descobrimos que temos os prótons, que são as partículas positivas, os elétrons, que são as partículas negativas e ficam em volta do núcleo do átomo, e os nêutrons, sendo os prótons e os nêutrons constituindo o núcleo do elétron, o centro do elétron onde tem mais massa, não é? E agora nós vamos estudar o modelo básico do átomo. Vamos ir mais a fundo no nosso estudo, entender melhor como funciona a matéria. Então, vamos lá. Número atômico. Número atômico, que a gente vai chamar pela letra Z, é o número de cargas positivas, ou prótons, existentes no núcleo dos átomos. Então, cada elemento vai ter o seu número atômico determinado. Isso vai nos levar ao próximo slide, que já vamos definir o que é elemento químico. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, todos os elementos, todas as substâncias, todas as partículas que tiverem 1 no seu número atômico, ou seja, tem apenas um próton, elas vão ser hidrogênio, independente de quantos elétrons ou nêutrons elas vão ter. O mesmo vale para o carbono, oxigênio, nitrogênio. Todos os elementos da tabela periódica, eles vão ter essa característica. Para o elemento ser um carbono, ele vai precisar de 6 prótons no seu núcleo, de 6 do número atômico, né? O que isso quer dizer quando ele pode ter mais nêutrons ou mais elétrons? É porque na natureza, os elementos eles são distribuídos não de forma uniforme. Não são todos os carbonos que vão ter 6 prótons e 6 nêutrons. Alguns vão ter 6 prótons e 8 nêutrons. Alguns vão ter 6 prótons e 7 nêutrons. Mas como assim? Vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, nós temos aqui o prótio, ou o que chamamos de hidrogênio comum. Como podemos ver aqui, o símbolo do elemento, em letra maiúscula, H. E aqui do lado temos dois números, 1 e 1. O número de cima representa a massa dele, e o número de baixo representa o seu número atômico, ou número de prótons. Então, nesse hidrogênio, nós temos 1 de massa e 1 número atômico, ou seja, nenhum nêutron. Agora, o deutério, ou o que chamamos de hidrogênio pesado, ele já vai ter 2 de número de massa. Então, ele tendo 2 números de massa, quer dizer que ele, além do seu próton, está faltando aqui o númerozinho 1, além do seu próton, ele tem um nêutron. Então, ele tem o dobro de peso do que o hidrogênio comum. Enquanto que o trítio, ou hidrogênio superpesado, ele tem o número de massa no valor de 3 unidades. Então, aqui também está faltando de novo o número 1, ele vai ter 1 de número atômico, ou seja, 1 próton, e vai haver 2 nêutrons. Então, ele é 3 vezes mais pesado que o hidrogênio comum. Beleza? E quem foi que ajudou a gente a entender essa questão dos nêutrons? Foi, novamente, Chadwick Boseman. Não é mesmo? E o que temos aqui? Átomos isótopos possuem o mesmo número de prótons e diferente número de nêutrons.
O fenômeno da isotopia ficou sem explicações até 1932, quando novamente Chadwick solucionou a questão, descobrindo uma nova partícula nuclear, obtida como consequência do bombardeamento de berílio com partículas alfa. Até o momento, 1932, eles não sabiam da existência dos nêutrons, né? Quem descobriu foi Chadwick. Ele notou que essa nova partícula tinha a mesma quantidade de massa do que um próton, porém não havia nenhuma carga, ou seja, ele não era nem positivo nem negativo. Assim, o centro o núcleo do átomo, o centro dele, conseguiria ficar configurado da maneira que ele é. Porque se fossem apenas partículas positivas, se fossem apenas prótons, eles iam acabar se repelindo e não iam conseguir ficar juntos. Enquanto que os nêutrons eles conseguem fazer esse rearranjo e dissipar a carga, fazendo com que eles não fiquem repelidos, fiquem juntos. Então foi assim que foi descoberto o nêutron. E o que é essa palavra isótopos? Iso significa a mesma quantidade, né? E topos é referente a prótons. Então, isótopos significa a mesma quantidade de prótons. Mais para frente, nós vamos aprender que existem outras propriedades dos átomos, como os isótonos, os isóbaros e os iseletrônicos. Mas isso fica para uma outra aula, tá ok? Dando seguimento à aula, né? Estrutura atômica básica. Isso a gente já viu na aula anterior, mas vamos dar uma recapitulada. Como funciona o átomo? O átomo tem um núcleo, onde se encontra maior parte do seu peso, quase que 100% do peso de um átomo está no núcleo, ou da massa, me perdoe, enquanto que essa parte azul em volta é a eletrosfera, onde vimos que é um grande espaço vazio com alguns elétrons circulando à sua volta. O núcleo localiza-se no centro do átomo e é uma região compacta, maciça e muito densa, embora não seja indivisível. A eletrosfera é uma região imensa em relação ao núcleo. Podemos ver que ela é bem maior em relação ao núcleo, tem esse tamanho, enquanto que a eletrosfera é bem maior, E de densidade muito baixa, rarefeita, ou seja, tem poucas partículas aqui na eletrosfera. Basicamente só os elétrons. Isso significa que a maior parte do átomo é um grande vazio, assim como a gente já tinha discutido na aula anterior. E trazendo alguns dados, podemos ver quanto pesa um próton, um nêutron e um elétron. Podemos ver que o próton e o nêutron eles têm basicamente o mesmo peso, 1,673 vezes 10 a menos 27, ou seja, muito leve, enquanto que o nêutron tem 1,675 vezes 10 a menos 27. Já o elétron, podemos ver que é 9,11 vezes 10 a menos 31. São 4 casas decimais a menos. 4 casas decimais é 10 mil vezes menor. Por isso que falamos que a massa do elétron é desprezível. Já que é 10 mil vezes menor, a massa dele não vai interferir no peso total do átomo. Perdoe. Enquanto a carga, como já vimos, o próton, simbolizado por P, tem mais 1 de carga, carga positiva. O nêutron, simbolizado pela letra N, tem 0, enquanto que o elétron, simbolizado pela letra E, seguido de um sinalzinho de menos, ele tem menos 1. Se quiserem também uma forma mais fácil de decorar, podemos ver que próton, P de positivo, nêutron, N de neutro, sem carga. E como eu falei uns slides atrás, de número de massa, de próton, né? Mas o que é número de massa? Número de massa nada mais é que o somatório da quantidade total de prótons e nêutrons. Afinal, não são os prótons e nêutrons que são levados em conta na hora de pesar um átomo? Então, a massa nós simbolizamos pela letra A maiúscula e os prótons e nêutrons por P e N. Ou podemos colocar Z mais N. Z, novamente, número atômico, e número atômico equivale ao número de prótons. E esse número sempre vai dar inteiro, porque a gente não pode ter um próton e meio, 2,3 nêutrons, então vão ser números inteiros para os nossos cálculos. Beleza? Agora, vamos entender o que é um íon. Bom,
Nós já estudamos o que é um elemento, o que é uma substância, o que é uma molécula, e o que é um íon. O íon é quando um átomo ou um grupo de átomos, ou seja, uma molécula, ganha ou perde elétrons. Então, temos aqui alguns exemplos. O O-2, ele quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Mas, Fabrício, se ele ganhou... Mas, Fabrício, se ele ganhou 2 elétrons, por que ele está com o número de menos? Menos não é quando perde? Bom, vamos pensar. Ele ganhou 2 cargas negativas. Então, ele ganhou 2 elétrons. Por isso que o sinal de menos 2, porque ele está com 2 cargas negativas a mais do que ele tinha. Mesma coisa do N3. Aqui ele tem apenas um sinalzinho de menos. Então, pode ser menos 1 ou apenas menos. Significa que ele que ele ganhou um elétron. Assim como o flúor. Já aqui no Na, os metais ele tem tendência a perder elétrons. Ele perdeu e ganhou maisinho. Mesmo raciocínio. Ele está com mais porque ele está com um acréscimo de cargas positivas. Ele tem mais cargas positivas do que negativos. Então, no somatório, cargas positivas mais cargas negativas, as cargas positivas estão ganhando por 1. Então, ele tem mais, aqui poderia ser mais 1, ou só mais. Já o Ca, ele é mais 2, ou pode ser simbolizado também por 2 sinais de mais, seria mais. Ele está com acréscimo de 2, ele está com 2 cargas positivas a mais. Então, ou está em deficiência de 2 elétrons. Pode estar parecendo confuso, mas com o passar do tempo, os exercícios, os estudos, isso tudo vai ficando mais claro. E como sempre, uma lista de exercícios especial vai estar anexada junto ao vídeo. Aqui temos o H3O, né? Não é água, é uma outra substância, uma substância que define os ácidos, mas isso é para uma aula daqui para o futuro. Daqui a umas 4 aulas vamos falar sobre isso, sobre essa substância, perdoe. E temos aqui o Pb4, que também é mais. Então, beleza, já entendemos o que é um íon. Né? É quando uma molécula ou átomo ganha ou perde elétrons. E os íons, como sempre, vão ter a sua divisão. Afinal, nós vimos uma molécula que ganha elétrons e uma molécula que perde elétrons. E elas têm por nome ânion, aquela molécula ou átomo que ganhou elétrons, então ela ficou negativa, e cátion, aquela molécula ou átomo que perdeu elétrons, então ela fica positiva. Então, vamos à definição. Ânion. Quando um átomo ganha elétrons e fica com excesso de carga negativa, ele se torna um íon negativo, ou seja, um ânion. Então, a gente tinha aqui um O8, e depois ele ficou com menos 2 elétrons. Esse 8 aqui, como a gente já viu, ele é o número atômico dele, então ele tem 8 prótons. Aqui em cima, se tivesse o número, esse é o número de massa. Então, ele ganhou 2 elétrons, ficou 2 menos. E aqui temos também uma definição, outra definição da quantidade de ligações de elétrons que pode ganhar ou perder um átomo. Como estamos falando de ânion, é a quantidade de elétrons que ele pode ganhar. Né? Valência quer dizer ligação. Certo? Então, quantas ligações ou pares de elétrons ele vai ganhar. Monovalente é aquele que só consegue ganhar um elétron. Nós temos o flúor, cloro, bromo. Geralmente são os elementos do grupo 17, ou o grupo 7A, que são os halogênios. Então, poderíamos ter também o astato, o iodo. Bivalente, se o monovalente é 1, o bivalente vão ser 2 elétrons, o trivalente 3 elétrons, o tetravalente 4 elétrons. E vamos até o tetravalente. Ainda não conhecemos casos em que há ganhos ou perda de 5 elétrons. Agora, os cátions. Vamos lá. Quando um átomo perde elétrons e fica com falta de carga negativa, ele se torna um íon simples positivo, ou seja, um cátion simples. Então, temos aqui um exemplo, o magnésio, que é um metal,
E pode deixar ficar calmos que eu estou falando de halogênios, metal, família, grupo. Isso tudo vamos falar melhor na próxima aula, que é tabela periódica. Uma aula super importante, vocês não podem perder. E vou ter tudo melhor lá. Então temos aqui o exemplo, o magnésio, que é um metal com duas cargas positivas em excesso. Então ele perdeu 2 elétrons. E mais uma vez, mesma coisa. Temos aqui os cátions monovalentes, que são os da família ou grupo 1A, em sua maioria. Existem algumas exceções. Bivalente, que geralmente também são da família 2A ou do grupo 2. Trivalente, que perdem 3 elétrons. Tetravalente, que perdem 4 elétrons. No caso dos cátions, também temos casos onde a perda maior do que 4 elétrons. Tem 5, 6 elétrons, mas não tem nenhum nome específico.